Queria que o senhor contasse um pouquinho da sua origem. Como é que o senhor chega a esse meio, né, das redes aqui do Rio Grande do Sul? O senhor foi militante de alguma organização? Como é que o senhor entra para essa... É assim, ó. Aqui, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, houve um episódio político que pouco se fala no Brasil, mas é de fundamental importância, historicamente falando. Foi o movimento da legalidade. Isto é agosto de 61, quando Jânio Quadros renuncia. O vice-presidente João Goulart estava na China em visita oficial e os militares não admitiam que ele assumisse como presidente. O que estava escrito na Constituição. Não? Então João Goulart começa a voltar ao Brasil pela rota do Pacífico, para em Montevidéu, fica esperando. E aqui o governador Leonel Brizola, por coincidência seu cunhado, inicia o movimento da legalidade. Eu digo que foi uma rede social por rádio. Quer dizer, ele, no palácio, no porão do palácio, ele monta o seu estúdio de rádio e isto vai se formando uma cadeia. Transmitia aquele tempo 24 horas por dia. E vai se formando uma cadeia, vai subindo o Brasil, então, como resistência. O Palácio Piratini ficou cercado de trincheiras, sacos de areia, metralhadora para proteção. Enfim, foi um movimento importantíssimo. Até um determinado momento, o comandante, então se chamava Terceiro Exército, hoje Comando Militar do Sul, aderiu. E nós passamos muitos dias envolvidos nisso. Eu digo nós, seria assim, eu e um grupo grande de pessoas. Éramos jovens todos, tínhamos 20 e poucos anos. Isto criou, naturalmente, uma amizade e uma certa empatia, porque pensávamos mais ou menos politicamente da mesma forma. Não vou falar em militância político-partidária, vou falar no campo das ideias. Né? E isto formou, naturalmente, por convivência, formou um grupo. Em 64, há o golpe militar. Né? Eu gosto muito de frisar. Abril de 64, 31 de março é a versão mentirosa dos golpistas. Não foi 31 de março. Surge a necessidade de retirar pessoas do Brasil. Porque, e vamos ser honestos também, nós fomos pegos de surpresa. A gente achava que era uma das tantas quarteladas da nossa América Latina e que dias depois a gente ia retomar o processo democrático. E aí nos tocou tirar brasileiros e levá-los especialmente para o Uruguai. E muitos para a Argentina, porque à época o Escritório para a América Meridional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados estava em Buenos Aires. Então alguns sim para Buenos Aires, mas a grande maioria para o Uruguai. Então se fez muito esse trajeto por conhecer a fronteira, saber os caminhos, não é? E por também ter, o Rio Grande do Sul tem historicamente vínculos com o Uruguai, né? Mas nesse período esses vínculos se reforçaram. Né? Nós recebemos a solidariedade dos uruguaios, não é? De partidos políticos uruguaios, partidos de esquerda, na verdade, e até da igreja. Igreja, talvez eu exagere ao dizer, de alguns setores da igreja uruguaia, muito conservadora até os dias de hoje, né, que nos ajudaram. Mas o senhor está falando de 64, bem nesse
começo do Em que vem? 64. Bom, 64 estamos fazendo isso. Né? E o senhor falou que não queria, né? Em que esse grupo, vocês nomearam esse grupo? Não tinha nome por uma razão singela. Né? Nós sabíamos que não podíamos nos expor. Né? Às vezes, quando eu conto esta formação do movimento de justiça e direitos humanos, e as pessoas dizem, então vocês atuavam clandestinamente, eu costumo dizer que clandestinos é quem estava no poder. Nós agíamos discretamente. Né? Então, era um grupo de pessoas amigas, homens e mulheres. Né? Mas ele então já era ele veio, isso é o que vem a ser o movimento? Isso, exatamente. Bem, veja, isso é 64, né? Golpe, essa urgência, era uma urgência, desorganizados. Mas em 68, aquilo que a gente chama o golpe dentro do golpe, o AI-5, de novo endureceu. E outra vez tivemos que tirar muitas pessoas do Brasil e levá-las para o Uruguai. Foi um momento assim, muito crítico. Por sorte, já tínhamos alguma experiência. Né? E, em sequência, em 76, há o golpe no Uruguai. E aí a mão se inverteu. Aí tivemos que começar a tirar pessoas do Uruguai, passando pelo Brasil para levá-los para a Europa, especialmente. E isso, aqui no Brasil, não se tinha um escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas, não se tinha em 76. No mesmo 76, em setembro, há o golpe no Chile. E, de novo, se tem que tirar brasileiros, que estavam no Chile, e chilenos, e alguns argentinos, que lá estavam. E foi bem mais difícil, mas se conseguiu tirar. E do Paraguai, que vinha de uma longa ditadura de Stroessner, uma e outra vez se teve que atuar.